Capítulo 9. Todos os reis a oeste do rio Jordão souberam do que havia acontecido. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus que viviam nas montanhas, nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar como um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas, e também levavam pães secos e esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gilgal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: "Viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco." Os israelitas disseram a esses heveus: "Como podemos ter certeza de que não vivem aqui por perto? Pois, se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês." Eles responderam: "Somos seus servos." "Mas quem são vocês?" insistiu Josué. "De onde vieram?" Eles disseram: "Seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor seu Deus e de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos do que ele fez aos 2 reis amorreus a leste do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Astarote. Por isso, nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa. Vão encontrar-se com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos. Por favor, façam um tratado conosco. Estes pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Estas vasilhas de couro estavam novas quando as enchemos, mas agora estão rachadas. E nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa." Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles, e os líderes da comunidade confirmaram o acordo com um juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção e, em 3 dias, chegaram às cidades dos gibeonitas chamadas Gibeon, Quefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito um juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: "Uma vez que fizemos um juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam." Assim, os israelitas os colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhes disse: "Por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante, vocês serão sempre servos, encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus." Eles responderam: "Agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor seu Deus havia ordenado a seu servo Moisés que desse a vocês toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Façam conosco o que lhes parecer correto." Assim, Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou-os de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel e para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo.
Isso é o que fazem até hoje. Capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai, e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos. Suplicaram: venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e que continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jazar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gilgal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna com pedras grandes e ponham guardas ali, para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem os da retaguarda. Não deixem que voltem às suas cidades, pois o Senhor seu Deus lhes deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem.
Disse Josué: Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem tirados das árvores e lançados na caverna onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e a atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué a tomou no 2º dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gézer, chegou com seu exército para ajudar a defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos os seus habitantes. Destruíram todos, como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebrom e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos os seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como haviam feito com Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram e atacaram Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir e seu rei o mesmo que haviam feito com Hebrom, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cades-Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aczaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-Dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades nas encostas do Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos.
Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois, Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste, o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém na região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso, foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora restassem alguns em Gaza, Gate e Asdod. Assim, Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué a entregou ao povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. E por fim, a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Estes são os reis a leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale do Arnon até o monte Hermon e incluía toda a terra no lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do vale do Arnon, e se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o Mar Morto ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote e mais ao sul, as encostas do Monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o Monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maaca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og.
Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Neguebe. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou: o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aczaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joqueneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Capítulo 13. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Este é o território que resta: todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, o território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Sior, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte. Abrange o território de 5 governantes filisteus: de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos Aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada: toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertencente aos sidônios, até Afeca, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano, a leste, desde Baal-Gade, ao pé do Monte Hermon, até Lebo-Amate, e toda a região montanhosa a oeste, desde o Líbano até Misrefote-Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixem, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo este território como herança entre as 9 tribos e a meia tribo de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade já haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto além de Medeba, até Dibon. Também abrangia todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon. Incluía Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maaca, todo o Monte Hermon e toda a região de Bazã, até Salcá. E também todo o reino de Og, rei de Bazã, que havia reinado em Astarote e Edrei. O rei Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado. Mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maaca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma de terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel.
Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale do Arnon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto: Dibon, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibma, Zerete Saar, na colina acima do vale, Bet Peor, as encostas do Pisga e Bet Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom, o rei amorreu que havia reinado em Esbom. Seom havia sido morto por Moisés junto com os líderes de Midian, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, príncipes que habitavam naquela região e eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa oeste da tribo de Ruben. As cidades e seus povoados ao redor nessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, todas as cidades de Gileade e metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispá e Betonim, e desde Maanaim até o território de Lodebar. No vale incluía Bet-Harã, Bet-Ninra, Sucote, Zafon e o restante das terras de Seom, rei de Esbom. A divisa ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia, e depois fazia uma curva para o leste. As cidades com os povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Maanaim e abrangia toda a região de Bazã, todo o antigo território do rei Og e as 60 cidades de Jair, em Bazã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão de terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe, do outro lado do rio Jordão, a leste de Jericó. A tribo de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. Capítulo 14. As demais tribos de Israel receberam como herança as terras em Canaã designadas pelo sacerdote Eleazar, por Josué, filho de Num, e pelos chefes das tribos. Essas 9 tribos e meia receberam as terras de sua herança por sorteio, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Ele já havia designado as terras de herança para as 2 tribos e meia do lado leste do rio Jordão, mas não tinha dado uma porção de terra como herança para os levitas. Os descendentes de José haviam se tornado 2 tribos separadas, Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma de terra, mas apenas cidades para morarem, com pastagens ao redor para seus animais e todos os seus bens. Assim, os israelitas distribuíram a terra exatamente de acordo com as ordens do Senhor a Moisés. Uma delegação da tribo de Judá, liderada por Calebe, filho do quenezeu Jefoné, foi a Josué em Gilgal. Calebe disse a Josué: "Lembre-se do que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, a respeito de você e de mim quando estávamos em Cades-Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro.
Mas meus irmãos israelitas que foram comigo assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. De minha parte, segui o Senhor meu Deus de todo o coração. Por isso, naquele dia, Moisés me prometeu solenemente: a terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes, pois você seguiu o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Agora, como você vê, em todos estes 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que, enquanto fazíamos o reconhecimento da terra, descobrimos que os descendentes de Enaque viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom como sua porção de terra. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele seguiu fielmente o Senhor, o Deus de Israel. Antes disso, Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, um grande herói dos descendentes de Enaque, e a terra descansou da guerra. Capítulo 15. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul, até a divisa com Edom, e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esrom, ao sul de Cades Barneia. Então subia até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do Rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali a divisa se estendia para as águas de En-Semes até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Hinom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida estendia-se para o oeste até o alto do monte acima do vale de Hinom e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa até as cidades do monte Efron. Então fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim, rodeava Baalá em direção ao oeste até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesalom, na encosta norte do monte Jearim, descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrom e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Calebe, filho de Jefoné. Calebe recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Calebe expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sesai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque.
Dali ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Calebe disse: Darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou a cidade e Calebe lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá, situadas ao longo da divisa com Edom no extremo sul, eram Cabzeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor Adata, Queriote Esrom, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azar Gadá, Esmon, Bet-Pelete, Azar Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Lim, Azem, Eutolade, Quesil, Ormá, Ziclag, Madmana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapua, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adasa, Migdalgade, Dileã, Mispá, Jocteel, Laques, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Líbina, Éter, Azã, Iftá, Asná, Nezibe, Keila, Axibe e Maressa, 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía cidades perto de Asdod com os povoados ao redor. Também incluía Asdod com os assentamentos e povoados ao redor e Gaza com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do Mar Mediterrâneo. Judá também recebeu estas cidades na região montanhosa: Samir, Jatir, Socó, Daná, Quiriat-Sana, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozen, Olom e Gilo, 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Ezã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Quiriat-Arba, isto é, Hebron, e Zior, 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Tímna, 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades com os povoados ao redor. Também Quiriat-Baal, isto é, Quiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibzã, a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém.
de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Capítulo 16. As terras distribuídas por sorteio aos descendentes de José se estendiam desde o rio Jordão, perto de Jericó, a leste das águas de Jericó, passando pelo deserto, até a região montanhosa de Betel. De Betel, isto é, Luz, seguiam para Atarote, no território dos Arquitas. Depois desciam em direção ao oeste, para o território dos Jafletitas, até Bet-Horon Baixa e dali para Gezer, até o mar Mediterrâneo. Essa foi a herança designada às famílias de Manassés e Efraim, filhos de José. A seguinte herança foi designada aos clãs da tribo de Efraim. Sua divisa começava em Atarote Adar, a leste, dali se estendia para Bet-Horon Alta e depois para o mar Mediterrâneo. De Micmetá, ao norte, fazia uma curva para o leste e passava por Taanat e Siló, a leste de Janoa. De Janoa fazia uma curva para o sul até Atarote e Naarate. Chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. De Tapua, a divisa se estendia para o oeste, em direção ao vale de Caná, e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Essa foi a porção de terra designada como herança para os clãs da tribo de Efraim. Além disso, algumas cidades, com os povoados ao redor, no território designado como herança à meia tribo de Manassés, foram separadas para a tribo de Efraim. Eles não expulsaram os cananeus de Gezer, de modo que os habitantes de Gezer vivem até hoje no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Capítulo 17. A porção seguinte de terra foi entregue por sorteio à meia tribo de Manassés, os descendentes do filho mais velho de José. Maquir, filho mais velho de Manassés, era pai de Gileade. Guerreiros valentes, ele e seus descendentes receberam as regiões de Gileade e Bazã, a leste do rio Jordão. Assim, a porção de terra a oeste do Jordão foi para as demais famílias dos clãs da tribo de Manassés: Abiezer, Heleque, Asriel, Siquém, Éfer e Semida. Esses descendentes do sexo masculino representam os clãs de Manassés, filho de José. Contudo, Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas somente filhas. Seus nomes eram Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas mulheres foram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes israelitas e disseram: O Senhor ordenou a Moisés que nos entregasse uma porção de terra como herança junto a nossos parentes. Então Josué lhes deu uma herança entre os irmãos de seu pai, conforme o Senhor havia ordenado. Assim, a tribo de Manassés recebeu no total 10 porções de terra, além de Gileade e Bazã, do outro lado do Jordão, pois as descendentes de Manassés receberam uma herança entre os descendentes dele. A terra de Gileade foi entregue aos demais descendentes de Manassés. A divisa da tribo de Manassés se estendia desde Azer até Micmetá, perto de Siquém. Dali prosseguia para o sul, de Micmetá até o assentamento junto à fonte de Tapua. As terras ao redor de Tapua pertenciam a Manassés, mas a cidade de Tapua, propriamente dita, na divisa do território de Manassés, pertencia à tribo de Efraim. Da fonte de Tapua, a divisa de Manassés seguia pelo vale de Caná e dali chegava até o mar Mediterrâneo. Várias cidades ao sul do vale ficavam dentro do território de Manassés, mas, na verdade, pertenciam à tribo de Efraim. Em geral, porém, a terra ao sul do vale pertencia a Efraim, e a terra ao norte do vale pertencia a Manassés.
A divisa de Manassés acompanhava o lado norte do ribeiro e terminava no mar Mediterrâneo. Ao norte de Manassés ficava o território de Azer e a leste, o território de Issacar. As seguintes cidades dentro do território de Issacar e Azer foram entregues a Manassés: Bet-San, Ibleã, Dor, isto é, Nafote Dor, Endor, Tanak e Megido, cada uma com os assentamentos ao redor. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguiram ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. Os descendentes de José foram a Josué e perguntaram: "Por que você nos deu apenas uma porção de terra como herança, uma vez que o Senhor nos tornou um povo tão numeroso?" Josué respondeu: "Se vocês são tão numerosos e se a região montanhosa de Efraim não é grande o suficiente para vocês, abram espaço nos bosques onde habitam os ferezeus e os refaíns." Os descendentes de José disseram: "É verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós. Mas todos os cananeus do vale, tanto os de Bet-San e dos povoados ao redor como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro. São fortes demais para nós." Então Josué disse às tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José: "Uma vez que vocês são tão numerosos e fortes, receberão mais de uma porção. Os bosques na região montanhosa também serão seus. Abram todo o espaço que desejarem e tomem posse de seus limites mais distantes. E embora os cananeus dos vales sejam fortes e tenham carros de guerra com rodas de ferro, vocês conseguirão expulsá-los." Capítulo 18. Agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restavam 7 tribos de Israel que não haviam recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: "Até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo e eu os enviarei para fazer o reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas de sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e o território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, tragam-no para mim e eu farei um sorteio na presença do Senhor, nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois seu serviço como sacerdotes do Senhor será a sua herança. E as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção de terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão." Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: "Vão, façam reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor, aqui em Siló." Os homens partiram, atravessaram a terra e traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes e relacionando as cidades em cada parte. Registraram tudo por escrito e voltaram a Josué no acampamento em Siló. E ali em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim. Ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa e terminando no deserto de Bet-Aven.
Dali, a divisa prosseguia para o sul, até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote Adar, no monte ao sul de Bet-Horon Baixa. Nesse ponto, a divisa fazia uma curva para o sul, pelo lado oeste do monte em frente a Bet-Horon, e terminava em Kiriat Baal, isto é, Kiriat Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era sua divisa ocidental. A divisa ao sul começava nos arredores de Kiriat Jearim. Desse ponto a oeste, se estendia até a fonte nas águas de Neftoa e descia até o pé do monte que fica junto ao vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Descia pelo vale de Hinom, atravessando a encosta sul da cidade onde habitavam os jebuseus e continuava até En-Rogel. De En-Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava a En-Semes e continuava até Gelilote, que fica em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde se avista o Vale do Jordão, e descia para o vale. Continuava pela encosta norte de Bet-Ogla e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Estas foram as cidades entregues aos clãs da tribo de Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefaramonai, Ofne e Geba, 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriat Jearim, 14 cidades com os povoados ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim.